ETFs e renda fixa, você precisa disso? Bom, pessoal, há um tempo atrás, os ETFs estavam apenas nos Estados Unidos e a gente tinha um pouco conhecimento sobre eles. Depois eles começaram a aparecer, a pipocar aqui no Brasil. E eles têm demonstrado ser uma ótima opção para aqueles que não têm tempo ou preferem deixar isso para profissionais gerir sua conta. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o B5P211 de renda fixa que eu escolhi para ter na minha carteira. Vamos lá! Comecei a pensar em ETFs quando eu vi uma declaração do velhinho de Wall Street que dizia que era muito difícil bater o S&P 500. E ele fez uma aposta com investidores, os gerentes de fundos, que aplicavam suas carteiras em ações. E ele fez a aposta, o tempo passou e ele ganhou a aposta. Fui atrás e vi que no mercado dos Estados Unidos haviam vários ETFs de S&P 500, um concorria um com o outro. Os ETFs começaram a se difundir mais no Brasil, que eram a cópia do S&P 500, e passei até a aplicar um pouco neles. E aí comecei a ver os ETFs de renda fixa. Até na dúvida, né, para que eu vou ter um ETF de renda fixa se aqui no Brasil nós já temos o Tesouro Direto, que é muito simples, e com o tempo descobri que haviam algumas vantagens. E para simplificar quais são essas vantagens, vamos focar num deles, no ETF que para mim acabou sendo o que eu preferi fazer aplicações na minha carteira, que é o B5P211. O nome oficial aí do produto é ITNOW IMA B5. O código é o B5P211. Pelo nome a gente já pode entender aí que ele é um ITNOW, quer dizer, gerido pelo Itaú. Ele foi criado para investidores que querem ter uma exposição à inflação de curto prazo. Então, ele foi lançado em 2019. Então já temos alguns anos aí para a gente fazer umas comparações e ver se a performance tem sido realmente batendo com o índice do IMAB-P5. Para seguir esse indicador, o que ele faz? Ele compra títulos de curto prazo, aqueles mesmos do Tesouro Direto, que seguem o índice IMAB5P2. Esse IMAB5P2 você pode ver lá as características, tudo dele, lá no site da Anbima. É um índice à parte, que não é o do Itaú, né? Então o Itaú apenas segue esse índice da Anbima, comprando esses títulos de curto prazo e gerenciando-os. Ele faz um gerenciamento de comprar e vender. Mas o que é o IMAB5P2, né? Vamos simplificar aqui um pouquinho. Ele é uma segmentação de um índice, de um subíndice chamado IMAB, que acompanha títulos que acompanha a performance dos títulos públicos atrelados ao IPCA. Aqueles lá do IPCA, do Tesouro IPCA+, a diferença é que o IMAB5P2 ele foca em títulos com vencimentos inferiores a 5 anos. São aqueles que, se você entrar lá no site do Tesouro, são os NTN-Bs e tem uma remuneração ajustada pela inflação. Eles têm um IPCA, que é a inflação, e o mais é aqueles porcentos. Hoje em dia está na faixa de 6 e poucos por cento. E o motivo para ser 5 anos é que eles quiseram fazer um produto que fosse voltado para investidores que não gostassem muito de volatilidade de título. Vai ter menos variação, menos volatilidade e a taxa, ou melhor, a cota não deve variar tanto como se eles tivessem uma marcação de mercado de 10, 15 anos. Vantagens do B5P211. Primeira, proteção contra a inflação. Todos os títulos que ele comprar são títulos de IPCA+, e são aqueles de 5 anos. Então você tem uma boa proteção aí contra a inflação. Segunda vantagem, diversificação. Você vai ter o gestor comprando vários títulos de uma só vez e vendendo na hora melhor. Terceira vantagem, a taxa de administração é 0,2%. É menor do que muitos fundos de renda fixa que tínhamos antigamente. Vamos então mostrar aqui algumas comparações gráficas que fizemos. Temos o gráfico aí do IMAB5, que é o próprio índice, contra o CDI. Um índice praticamente imbatível em várias situações aqui no Brasil. Temos o primeiro gráfico. A gente pode ver aí que o IMAB5 teve
aproximadamente aqui 359,19%, 359% e o CDI 264%. Bom, pessoal, isso é uma característica que aconteceu desde aí o ano 2011 até agora. Tudo isso pode variar muito e a gente tem que ficar atento quando vai fazer esse tipo de comparações. A gente tem também uma outra comparação que fizemos aqui, né, entre o CDI e o IMAB-B5, mas numa outra janela de tempo. Nesta janela de tempo, que foi 2021, 2020 final, é quando apareceu o ETF. O ETF segue o IMAB-5, IMAB-5P2 desta época. Nessa época que o CDI ganhou. Realmente, nesses últimos anos, tem sido muito mais forte o CDI. Temos também outras comparações aqui. Deixa eu ver aqui. Nós estamos comparando entre o índice contra o ETF. Vemos aqui uma pequena, desde quando ele foi criado, tá? E até agora, a diferença é de 2% nesse tempo todo. Ou seja, há uma diferença. É um ETF que está tentando acompanhar um índice, então ele vai ter uma performance muitas vezes um pouquinho pior do que ele. Mas é quase significativo em tanto tempo, né, pessoal? Durante 3 anos, 4 anos, aí uma diferença de 2% é bem pequena. Agora, podemos comparar também o ETF com outros índices de renda fixa. O que a gente tem aí que a gente poderia comparar? O próprio IMAB 11, que tem todos os títulos, e temos o Fixa 1, que ele replica uma carteira com os títulos públicos pré-fixados. Então, todos aqueles do Tesouro Direto. Você vai ver lá, pré-fixado, está aqui no Fixa 1. Vai ver lá, IMAB 11, é aqueles que tem IPCA mais alguma coisa. A grande vantagem que acaba se tendo para esse título de curto prazo, por ser de curto prazo, é a volatilidade. Isso a gente pode ver aqui mais abaixo no gráfico. Vejam aqui no gráfico que nós comparamos os 3 índices, que a parte verde aqui, que é o B5P211, ele vai mais retamente. O outro desce bastante, sobe muito, desce bastante, sobe, fica flutuando muito os outros índices. E o B5 vai mais ou menos na mesma linha. É esse o motivo que eu escolhi. Tem vários critérios, cada um tem seu perfil, cada um vai estabelecer um critério e esse vai ser o critério certo para você. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Caso tenha gostado do vídeo, já deixa aquele like e também, se quiser se inscrever aí, pessoal, à vontade, pois o YouTube irá te avisar quando os novos vídeos forem colocados. Valeu, tchau, tchau.